Oi gente, eu sou Yuri Negreiros, espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança. Bem, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou ator de teatro, e dentro do teatro eu também dirijo, produzo e escrevo para cena. E atualmente eu faço parte da companhia 2x1 no Rio de Janeiro, que é uma companhia de teatro que vai estudar aí as possibilidades de um teatro minimalista, um teatro com o mínimo possível. E também faço parte do núcleo de experimentos cênicos daqui de Rio das Ostras, que eu convido vocês a conhecer. É um espaço de oficinas, de interação entre artistas, de estudos, e um desses nossos estudos constante, permanente, é um estudo que se debruça sobre a linguagem, sobre todos os tipos de linguagem, mas principalmente sobre a linguagem falada através da literatura. Então a gente estuda vários tipos de texto, e então é isso que eu trouxe para vocês aqui nesses vídeos. Eu queria que vocês tivessem maior percepção sobre a linguagem, e entendessem que a linguagem é um elemento muito importante, né? Dentro da nossa comunicação, a gente precisa saber quem fala através daquela linguagem, o que está querendo ser transmitido e também como aquela linguagem atravessa a gente, né? Isso é super importante, não só para o ator de teatro, nem para o diretor de teatro, mas como qualquer pessoa, né? Porque a linguagem, ela é um meio de dominação também. Então a gente precisa perceber que meios são esses. A linguagem é um gesto político. A gente precisa saber quem fala através dessa linguagem. E hoje, para conversar um pouquinho com vocês, eu trouxe o Giovanni Martins, que é um autor de contos. E eu gosto muito da escrita dele, porque ele é um autor jovem, ele é carioca, nascido em Bangu, na zona oeste do Rio. E Giovanni tem uma percepção da linguagem muito interessante. Ele é um cara que só estudou até a 8ª série, então ele não é um autor de dentro da academia, e isso particularmente me empolga muito, porque o trabalho dele não é nada engessado. Ele trabalhou como garçom, atendente de lanchonete, aqueles homens placa de rua, e isso é muito interessante porque traz uma escuta, né, um contato mais direto com a população, coisa que às vezes alguns autores não têm. E esse contato direto em uma cidade grande como Rio de Janeiro propõe a ele uma escuta maior das pessoas, das vozes, das questões existenciais. Eu sinto às vezes quando estou lendo ele que é como se ele filtrasse toda essa movimentação, como se ele capturasse esses elementos fundamentais para conseguir compor um conto, né? O trabalho dele são contos, são considerados contos, mas tem um quê de crônica muito interessante, principalmente para as pessoas do Rio de Janeiro. Ele morou na favela da Rocinha, morou na Barreira do Vasco, atualmente ele mora no Vidigal. É um cara super legal, eu conheço ele, então isso faz muita diferença quando eu leio, porque eu sei que a obra dele realmente é o que ele vivencia, né? Eu tive contato com a obra dele em alguns eventos, e a obra dele traduz a vida dele, né? Não que o fenômeno da vida dê para se capturar numa obra de arte, mas a arte tenta a todo momento responder esses estímulos da vida. E para a gente do Núcleo de Experimentos Cênicos, o NEC, isso é importante, porque um cara que norteia muito a nossa pesquisa é o Antonin Artaud, que é um francês, que nada tem a ver aí com Giovanni, é um autor do século XX, é um francês, mas o Artaud ele vai dizer que ele tem uma frase ótima para poder resumir isso, que ele não pode desassociar a arte da vida. Então é basicamente isso que a gente procura quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a linguagem, sobre algum autor, é alguém que não desassocia a arte da vida. Então eu vou ler para vocês alguns contos do Giovanni, de um livro dele, por enquanto é um único livro que ele lançou, foi lançado há pouco tempo, deve ter uns 4 anos mais ou menos, e já está na 10ª reimpressão. É um livro lançado pela Companhia das Letras, chama O Sol na Cabeça. Então fica o convite para vocês, espero que vocês gostem da leitura e se interessem depois pelo trabalho dele, porque vale muito a pena. Ele começa assim, eu gosto muito de ler
sobre a dedicatória do que os autores fazem para as pessoas, porque a gente consegue perceber muito sobre eles, né? É uma coisa mais pessoal. Ele dedica para a Dona Neide, minha mãe, para a Érica, minha companheira, e para todos os meus irmãos e irmãs. Então eu vou ler um pouquinho para vocês do Giovanni. O primeiro conto chama Rolezinho, para Mateus, Alan e Gleison. Começa assim. Acordei e estava ligado o maçarico. Sem neurose, não era nem 9 da manhã e minha caxanga parecia que estava derretendo. Não dava nem mais para ver as infiltrações da sala. Tava tudo seco. Só ficou a mancha. A santa, a pistola e o dinossauro. Tava tudo dado que o dia ia ser daqueles, que tu anda na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo que nem alucinação. Para tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente que nem o bafo do capeta. Tinha 2 contos em cima da mesa que minha coroa deixou pro pão. Arrumasse mais 1,80 já garantia pelo menos uma passagem. Só precisava meter o calote na ida, mas é tranquilo. É que já tinha revirado a casa toda antes de dormir, catando moeda para comprar um varejo. O bagulho era investir os 2 contos no pão, divulgar um café e partir pra praia de barriga forrada. O que não dava era para ficar fritando dentro de casa. Calote pra nós é listo, tá ligado? O desenrolo é forte. Passei na casa do Vitim. Depois nós ganhou pra caxanga do Pocatelha e partimos pra treta do Tico e do Teco. Até então tava geral na mesma meta, duro, sem maconha e querendo curtir uma praia. A salvação foi que o Teco tinha virado a noite dando uma moral pros amigos da Indola. Aí ganhou uns baseados, uns farelo que sobrou do quilo, arrumou até uma cápsula. O caô era que ele queria ficar morcando em casa ao invés de partir com nós. Teco é maluco. Até parece que ia conseguir dormir com aquela lua. Geral falou na praia que ele ia ficar tranquilão, só palmeando as novinhas, dando um mergulho para refrescar a carcaça. Quando chegasse em casa ia estar morgadão, dormir que nem criança. Ele disse que deixava um baseado com nós, mas que ia marcar em casa mesmo. Sorte foi que o Vitinho conseguiu instigar ele e dar um belengo para ficar na atividade. Acho que era isso mesmo que ele queria, um parceiro para meter o nariz com ele, para não ficar sozinho na onda, oprimido. Esses moleques gostam muito, papo reto, nunca vi. 10 da manhã, um sol da porra e eles metendo a nareba. Eu nunca cheirei. Lembro de quando meu irmão chegou do trabalho boladão, me chamou para queimar um com ele nos acessos. Queria ter uma conversa de homem para homem comigo. Senti na hora. A bolação era que um amigo que cresceu com ele tinha morrido do nada. Overdose. Tava pancadão na bike, se pá, indo de missão comprar mais. Quando caiu no chão, já caiu duro. Overdose. Tinha a idade do meu irmão. Pô, 22. Nunca tinha visto meu irmão daquele jeito. Eles eram fechamento mesmo. Aí o papo dele pra cima de mim, pra ficar só no baseada. Nada de pó, nem de crack, nem de balinha, de bagulho. Até loló ele falou que era pra eu não usar. Que loló derrete o cérebro. Sem contar os neguinhos que já rodaram com parada cardíaca por se derramarem no loló. Aquele dia prometi pra ele e pra mim que nunca ia cheirar cocaína. Fumar crack muito menos, tá maluco? Só derrota. Loló eu até dou uns puxão às vezes no baile, mas me controlo. Hoje eu vejo que o papo era reto. O bagulho é ficar só no baseado mesmo. Até bebida é uma merda. Pra tu vir no meu aniversário fiquei doidão, vacilando. Por causa de quê? Cachaça. O pior é que eu nem lembro de nada. Tava bebendo lá na treta do Tico e do Teco, jogando ronda. Quando vi, tava acordando em casa, todo sujo. No outro dia que me contaram caô. Falaram que fiquei mexendo com as minas na rua, até segui uma novinha no beco. Pô, um papo de vacilão. Se vagabundo me pega numa dessa, eu tomo um couro, pega a visão. O piloto nem roncou quando o nosso bonde subiu na traseira. O ônibus estava como? Lotadão. Várias gente, cadeira de praia, geral suado, apertado, tava osso. O que salvou a viagem foi ficar marolando, vendo o Vitinho e o Teco, os dois estavam trincadão, mordendo as orelhas. Papo reto, eu não entendo pra que nego usa droga pra ficar oprimido, batendo em neurose com tudo. Que nem no dia que tava eu e o Pocatelha queimando um na laje da tia, do nada brotou um mano de 5 com mais 2 paraíba que tinha acabado de chegar à terrinha. Menor, se derramaram legal, uma linha atrás da outra. Os paraíba ficou tudo como? Uns olhos desse tamanho, se mordendo todo. Aí um dos pancados já começou a ouvir barulho onde não tinha, e rindo a vera.
O mano de 5, que é mó piada também, deu trela, cismou que era a polícia intocada na laje ali do lado, preparando para dar o bote neles. Mano, os Pará peidou na hora, saíram voando, descendo a laje, foi muito engraçado. Eles andando lá embaixo na rua, tudo escaldado, se escondendo no muro, com medo dos polícia brotar. A operação mesmo teve quase uma semana depois. Só quando tiraram a vida do Jean. Sem neurose, eu não gosto nem de lembrar, tu tá ligado? O menor era bom. Só queria saber de jogar futebol. Jogava fácil. Até hoje o vagabundo fala que ele era papo de virar profissional. Já tava na base do Madureira. Logo quando iam acabar chamando ele pro Flamengo, um Botafogo da vida, pronto, tava feito. Mó saudade daquele filho da puta, na moral. Até no enterro o viado tirou onda. Tinha umas 4 namoradas chorando junto com a mãe dele. Esses polícia aí tudo covarde mesmo. Dando baque no feriado com geral na rua, em tempo de acertar uma criança. Tem mais é que encher eles de bala mesmo. Papo reto. Chegamos na praia com o sol estalando, várias novinhas pegando uma cor, com a rabeta pro alto, mó lazer. Saiu voando pra água, mandando vários mergulhos neuróticos, furando as ondas. A água tava gostosinha. Nem acreditei quando voltei e vi o bonde todo com mó cara de bunda. O bagulho era que tinha uns cana parado ali, escoltando nós. Tava geral na intenção de apertar o baseado e os cana ali. Eles, polícia de praia, é fogo. Tem dia que eles ficam sufocando legal. Eu acho que das duas, uma. Ou é tudo maconheiro querendo pegar a maconha dos outros pra fazer a cabeça, ou então é tudo traficante querendo vender a erva pra gringo, pra playboy, sei lá. Sei que quando eu vejo cana querendo muito trabalhar, fico logo bolado. Coisa boa não é. Quando finalmente eles decidiram meter o pé, outro perrengue. Ninguém tinha seda. Mó parada, né não, menor? Vários pulmão de aço no bagulho e nenhuma seda. O pior é que perdemos um tempão só pra decidir quem ia na missão de arrumar a roupa. Ninguém queria pedir pros maconheiros playboy lá na praia. Tudo mandadão, cheio de marra. Quando eles estão sozinhos, olha pra tu tipo com medo, sabe? Como se fosse na intenção de roubar eles. Aí quando estão de bondão, eles olham como se fosse juntar e fogo. Tico e Pouca Telha tentaram a sorte e não deu outra. Tinham 2 menor ali, perto de nós, com cara de quem ia dar 2. Desde que nós chegou, eles estavam ostentando. Passava mate, eles compravam. Passava biscoito, eles compravam. Passava açaí, eles compravam. Sacolé, eles compravam. Devia estar mesmo numa larica neurótica. Eu já tinha palmeado pelo menos uns 2 menorzinhos que estavam escoltando eles, só no aguardo para dar o bote. E eles lá, panguando, achando que o bagulho é Disneylândia. Sem contar os camuflados de trabalhador que ficam só de olho, quem tá de malote esperando a boa. O que me deixa mais bolado é isso, menor. Tava os 2 lá de bobeira. Aí quando chegou o Tico mais o Pouca Telha pra pedir um bagulho, pra eles não humilde, ficaram de neurose, meio que protegendo a mochila, olhando em volta pra ver se vinha um polícia. Ah, tem mais é que ser roubado mesmo. Se não fosse minha mãe, eu ia meter várias paradas na pista sem neurose, só de raiva. O fogo é que a coroa é neurótica. Ainda mais depois do bagulho que aconteceu com meu irmão. Ela sempre me manda o papo de que se eu for parar no Padre Severino, ela nunca mais olha na minha cara. O bagulho é doido. Não fosse pra eu desenrolar, nós estava ferrado. Os menores ainda deram mais um rolé, mas não acharam nada. Só um sedanapo com um amigo da barraca que estava na intenção de dar um 2 com nós. O fogo é que ninguém mais vai querer saber de papo. O bagulho agora é só smoking. Antigamente o vagabundo fumava até na folha de caderno, no papel de pão. Agora é só essa memeia. Ganhei pro calçadão, estourei a boa, arrumei foi uma da vermelha. Tu tá ligado que se apertar no talento dá até pra cortar no meio e fazer 2. Os menores ficaram de bobeira comigo. Foi só tranquilão pra arrumar seda, pedir para um rasta que tava vendendo pulseira do reggae, sabe? Maluco responsa, até me salvou um cigarro. Me deu papo pra ficar na atividade, que os vermes de maldade naquele dia mataram um boliviano na areia. Aí os cana tava sufocado na praia com medo de morrer mais gente. Se pá um morador, um gringo, ia dar merda braba, tá ligado? Manchete no jornal, balanço geral, esses caô. Mas os vermes estavam de bobeira no bagulho, não ia morrer mais ninguém ali não, tava tranquilo.
A parada tinha sido papo de cobrança e o maluco passou o boliviano, tinha até dado um tempo na praia. O Rasta mandou ficar na atividade. Se fosse fazer qualquer correria, mas eu disse pra ele que tava de boa, eu só queria curtir mesmo uma praia, fumar meu baseadinho na humilde. Ele falou pra eu não perder nunca minha fé em Deus. Era um maluco maneiro, o Rasta. Cria lá do Maranhão, ele. Disse que a maconha lá é regada, que geral fuma. Que ele começou a fumar com 10 anos, que nem eu. Depois do baseado, fiquei vigiando, olhando as gaivotas voando no céu. Quando bati o olho de frente com o sol, ficava tudo brilhando, mó marola. Quando eu não dava mais para aguentar o calor, fui gastar minha onda na água. Foi a melhor parte, peguei vários jacarés, bolado de ficar na areia. Depois ficamos geral disputando quem conseguia ficar mais tempo debaixo d'água, mó perrengue, só fumante no bagulho. Mas a onda máxima foi quando nós estava saindo da água, os playboy quis fazer miserinha de seda. Os playboys que queriam fazer miserinha de seda ficavam tirando foto, pagando de divo no bagulho. Quando foram... Mas a onda máxima foi quando nós estava saindo da água, os playboy que fez miserinha de seda estavam tirando foto, pagando de divo no bagulho. Quando foram ver, não viram nada. 2 menor passou voando e levaram a mochila com tudo dentro. Depois se enfiaram no meio da praia lotada, os play ficou de bucha com o celular na mão panguando. Aí passou mais um menor e levou o celular também. Ah, achei que fosse bem feito para eles deixarem de ser otário. E eu e os menor rimos da cara deles. O comédia meteu o pé, levando só a canga. Só a canga. E depois fiquei pensando nos menorzinhos que saíram no pinote. Menor era tudo rataria, mas o Rasta já tinha dado papo, que a praia estava alombrada. Fiquei torcendo para que ele não caísse na mão dos vermes. Quando nós já viu que era quase de noite, uma larica que sem neurose era papo de 40 mendigos mais 20 crentes. Tava na hora de meter o pé. E foi aí que rolou o caô. Nós tava tranquilão, andando, quase chegando no ponto. Aí escoltamos os cana dando dura nos menor. O difícil é que um dos cana viu nós também, dava pra ver, né? Nem dava pra voltar e pegar outra rua. Mas até então, mano, tava devendo nada a eles. O flagrante estava todo na mente, terror nenhum. Seguimos em frente. Quando nós estava quase passando na fila, que eles armaram com os menores de cara pro muro, ele mandou nós encostar também. Aí veio um papo de que quem tivesse dinheiro de passagem, que só quem tivesse dinheiro de passagem é pra delegacia, quem tivesse com muito mais que da passagem é pra delegacia, quem tivesse identidade é pra delegacia. Ah, meu sangue ferveu na hora, sem neurose. Pensei, tô ferrado. Até explicar pra coroa que focinho de porco não é tomada, ela já me engoliu na porrada. Não pensei 2 vezes, larguei o chinelo lá mesmo e saí voando. O cana gritou na hora que ia aplicar. Passei mal, papo reto. Fui correndo com o cu na mão. Queria nem olhar para ver qual ia ser. Lembrei do meu irmão, de nós dois jogando golzinho na rua. Ele era sempre o mais rápido, era neurótico na corrida. Eu tava correndo quase que nem ele, no desespero. Quase chorei de raiva. Eu sei que o Luiz não era X9, meu irmão nunca ia X9ar ninguém. Morreu foi de bucha, no lugar de um vacilão desses daí, que o mundo tá cheio. Isso sempre me enche de ódio. O corpo todo gelou, parecia que tava feito. Era a minha vez. Minha coroa ia ficar sem filho nenhum, sozinha naquela casa. Mentalizei seu tranca-rua que protege minha avó, depois o Jesus das minhas tias, e eu não sei como conseguia correr, menor, papo reto. Meu corpo todo parecia que tava travado. Eu tava todo duro, tá ligado? Geral na rua me olhando. Virei a cara para ver se ainda estava na mira do verme e ele já tinha dado as costas para continuar revistando os menor. Passei batido. Esse é um dos contos, né? Rolezinho. E aí dá para perceber aí que tem vários elementos, tanto do Rio de Janeiro, no vocabulário, quanto nas paisagens. Então a gente percebe vários traços aí de regionalismo na obra do Giovanni. E agora eu vou ler um outro conto que chama Espiral. E ele começa mais ou menos assim. Começou muito cedo. Eu não entendia quando passei a voltar sozinho da escola. Percebi esses movimentos, primeiro com os moleques do colégio particular que ficavam na esquina da rua da minha escola. Eles tremiam quando meu bonde passava. Era até estranho, até engraçado, porque meus amigos e eu, na nossa própria escola, não metíamos medo em ninguém. Muito pelo contrário, vivíamos fugindo dos moleques maiores, mais fortes, mais corajosos e violentos.
Andando pelas ruas da Gávea com meu uniforme escolar, me sentia um desses moleques que me intimidavam na sala de aula. Principalmente quando passava na frente do colégio particular, ou quando uma velha segurava a bolsa e atravessava a rua para não topar comigo. Tinha vezes naquela época que eu gostava dessa sensação, entende? Mas como já disse, eu não entendia nada do que estava acontecendo. As pessoas costumavam dizer que morar numa favela de Zona Sul é privilégio se compararmos às outras favelas da Zona Norte, Zona Oeste, Baixada. De certa forma, eu entendo esse pensamento, acredito que tenha sentido. O que pouco se fala é que, diferente das outras favelas, o abismo que marca a fronteira entre o morro e o asfalto na Zona Sul é muito mais profundo. É foda sair do beco dividindo com canoas e mascanas o espaço da escada, atravessar as valas abertas, encarar os olhares do rato, desviar a cabeça dos fios de energia elétrica, ver os amigos de infância portando arma de guerra, meu irmão. Para depois dos 15 minutos estar de frente para um condomínio com plantas ornamentais enfeitando o caminho das grades. Então assisti adolescente fazendo aulas particulares de tênis, é tudo muito próximo, muito distante. E quanto mais crescemos, maiores se tornam os muros. Nunca esqueceria a minha primeira perseguição, tudo começou do jeito que eu mais detestava. Quando eu, de tão distraído, me assustava com o susto da pessoa, e quando via, eu era o motivo, eu era a ameaça. Prendi a respiração, o choro, me segurei, mais uma vez para não xingar a velha, que visivelmente se incomodava de dividir comigo, e só comigo, o ponto de ônibus. No entanto, dessa vez, em vez de sair de perto, como sempre fazia, me aproximei. Ela tentava olhar para trás sem mostrar que estava olhando, mas eu chegando mais perto. Ela começou a olhar em volta, buscando ajuda, suplicando com os olhos. Daí então colei junto nela, mirando diretamente a bolsa. Eu fingi que estava interessado no que pudesse ter ali dentro, tentando parecer capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Ela saiu andando para longe do ponto. O passo era lento. Eu observava ela se afastar de mim. Não entendi bem o que ela sentia. Foi quando, sem pensar em mais nada, comecei a andar atrás da velha. Ela logo percebia. Eu estava atenta, dura, no limite de sua atenção. Tentou apertar o passo para chegar mais rápido possível a qualquer lugar. Mas na rua era como se existíssemos apenas nós dois. Por vezes eu aumentava a minha velocidade e ia sentindo o gosto daquele medo cheio de poeira de outras épocas. Depois diminuía um pouco, permitindo que ela respirasse. Eu não sei quanto tempo durou tudo aquilo, provavelmente não mais que uns minutos. Mas para nós era como se fosse a vida toda, para mim e para ela. Até que ela entrou numa cafeteria, seguiu seu caminho. Passado o turbilhão, eu fiquei com nojo de ter ido tão longe, lembrando da minha avó. Imaginando que aquela senhora também devia ter netos, porém esse estado de culpa durou pouco. Logo lembrei que aquela mesma velha que tremia de pavor, antes mesmo de que eu tivesse qualquer motivo, com certeza não imaginava que eu também tivera avó, mãe, família, amigos. Essas coisas que fazem nossa liberdade valer muito mais que qualquer bolsa, nacional ou importada. Por mais que às vezes me parecesse loucura, sentia que não poderia parar, já que eles não parariam. As vítimas eram diversas, homens, mulheres, adolescentes, idosos. Apesar da variedade, algo sempre nos unia, como se fossem todos da mesma família, entende? Tentando proteger um patrimônio comum. Com o passar do tempo, essa obsessão foi ganhando forma de pesquisa, estudo sobre relações humanas. Passei então até ser tanto cobaia quanto realizador de uma experiência. Começava a entender com clareza os movimentos, decifrar os códigos de meus instintos. No entanto, a dificuldade de entender as reações de minhas vítimas foram se mostrando cada vez maior. São pessoas que vivem num mundo que não conheço, sem contar que o tempo que tenho para analisá-las à frente é curto e confuso, já que preciso atuar simultaneamente. Percebendo isso, cheguei à conclusão de que precisaria me concentrar num único indivíduo. Não foi nada fácil encontrar essa pessoa, me perdia sempre entre as personalidades, não conseguia escolher, tinha medo. Até que um dia andava na rua, era noite alta, um homem virou a esquina no mesmo momento que eu. Trombamos. Ele levantou os braços e, se rendendo ao assalto, eu disse: fica tranquilo, e vai embora. Depois de muito tempo, sentia mais uma vez aquele ódio primeiro, descontrolado, aquele que enche os olhos d'água. Há tempo já tinha me abstraído da humilhação e até mesmo da vingança. Encarava o desafio com um olhar cada vez mais distante, científico.
Mas alguma coisa nos movimentos daquele homem, o levantar de braços, a expressão de terror, fez reacender a chama do dia que fui atrás da minha primeira vítima. Era ele, só podia ser ele. Esperei um pouco, fui atrás, invisível. Mário é o nome dele. Consegui pescar essa informação observando de perto, próximo ao seu local de trabalho, enquanto ele cumprimentava seus conhecidos pela rua. Tem 2 filhas pequenas, uma pela casa dos 7, 8 anos, a outra com 4, no máximo 5. Não consegui descobrir o nome delas, pois quando estava com a família, eu acompanhava de longe para não atrair mais suspeitas. Acabei batizando de Maria Eduarda, mais velha, e Valentina, mais nova. Nomes compatíveis com suas carinhas de crianças bem alimentadas. A esposa dei o nome de Sofia. Olhando a partir da minha distância, pareciam felizes. No dia em que foram fazer um piquenique no jardim botânico, brincavam, comiam bolos, doces, observavam junto às plantas um verdadeiro comercial de margarina, com exceção da babá, que seguia toda de branco. Durante o primeiro mês, forcei nosso encontro muitas vezes. Em algumas, ele ficou intimidado com minha presença, em outras parecia não notar ou se importar. Eu ficava até me perguntando quando é que ele daria conta da minha existência. 3 meses. 3 meses até o dia em que li em sua expressão o horror da descoberta. Muita coisa mudou depois disso. Mário passou a ser outra pessoa. Sempre preocupado, olhando em volta. Eu observava, às vezes o perseguia claramente. Via sua atenção crescer até quase explodir, e então parava. Entrava em algum lugar. Fingia naturalidade. Chegamos a um momento presente. Passei uns dias rondando um pouco mais de perto sua casa. O que antes era privilégio, morar perto do trabalho, virou um dos maiores motivos de preocupação. Ele tentava me despistar dando volta pelos quarteirões, mas seu esforço era inútil, já que há bastante tempo eu sabia onde ficava seu apartamento. Foram dias complicados para ambas as partes. Eu sentia que dava um passo definitivo, só não tinha certeza de onde me levaria esse caminho. Até que entramos na jogada final. Comecei a segui-lo como das outras vezes, num lugar próximo à sua casa. Mas dessa vez ele não fez questão de me despistar, pelo contrário. Pegou o caminho mais rápido até o seu apartamento, suava pelas ruas, a cara vermelha. Também eu tremia diante das possibilidades de desfecho daquilo tudo. Ele entrou no apartamento, cumprimentou o porteiro, feito máquina, subiu. Apenas uma janela, era o que se mostrava do apartamento no meu campo de visão. Fiquei mirando exatamente aquele ponto sem me esconder dessa vez. Se eu visse também ele me veria. Alguns minutos depois apareceu Mário, completamente transtornado. Segurava uma pistola automática. Sorri para ele, percebendo naquele momento que se quisesse continuar jogando esse jogo, eu precisaria também de uma arma de fogo. Enfim, esse conto eu gosto muito também. E na obra do Giovanni, ele sempre demonstra esse contraste, né, da periferia com as zonas de classe alta da Zona Sul. E isso é o que chamou muito a atenção no trabalho dele e foi publicado no exterior. Ele já foi publicado em inglês, alemão, chinês, e já tem até um roteiro fechado para filme. Então espero que vocês gostem da obra dele, espero que essa leitura pequena, com alguns erros, tenha servido de motivo para vocês procurarem a obra dele. Espero que vocês se cuidem. Um abraço. Então, gente, nesse videozinho de créditos, eu queria falar sobre um conceito que está se estabelecendo agora entre os críticos literários e dramaturgos, enfim, pessoas que pensam a literatura, e do qual a obra do Giovanni vem fazendo parte, e vem sendo apontada como o cara que está na crista da onda no momento, que é a literatura de favela. Bem, isso é super interessante, né? E isso vem surgindo nos dicionários como um verbete, que procura mapear a cultura de favela que se expandiu na década de 90 até os dias de hoje, sondando as manifestações artísticas produzidas nessas favelas, né? Então, além de obras de 3 autores que constituem isso principalmente e que fizeram solidificar esse verbete, é a Carolina Maria de Jesus, o Paulo Lins e Luiz Paulo Corrêa Castro, né? E eles desenvolvem um conceito de literatura de favela identificando as tipologias recorrentes
de favela inferno e favela idílio na produção literária que dialoga com a temática da favela, né? Então, assim, não se pode negar a importância da comunidade no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são cidades muito grandes. Na forma de favelas, eu sei que outros lugares também possuem, né? Mas a primeira favela surgiu no Rio de Janeiro, a primeira comunidade que carrega esse nome, né? Carregou esse nome, que é o Morro da Providência. Então, é isso. Eu não podia deixar de incluir essa informação e dizer que o Giovanni Martins hoje é o cara que encabeça essa onda literária da literatura de favela, que é super importante, que vale a pena conferir, vale a pena ler todos esses autores que eu já citei. É isso, espero que gostem.